Disseram-nos que monstros têm presas, que vivem na escuridão, que se escondem debaixo da cama. Mas ninguém nos preparou para o dia em que o monstro usaria bata branca. Durante anos acreditamos que o horror precisa do sobrenatural. Um demónio, um espírito, uma entidade invisível. Mas há uma verdade desconfortável que raramente gostamos de encarar. O ser humano não precisa de fantasmas para criar um inferno. Precisa apenas de poder e de uma desculpa. Durante a Segunda Guerra Mundial existiu uma unidade secreta do exército japonês chamada Unit 731. Oficialmente, pesquisa médica. Na prática, experiências humanas. Homens, mulheres, crianças, pessoas transformadas em material de laboratório. E aqui é importante fazer uma pausa, porque quando ouvimos experiências humanas, o cérebro tenta suavizar. Imagina testes clínicos, imagina seringas, imagina algo quase científico, quase limpo. Mas o que ali acontecia não tinha nada de limpo. Era a ciência despida de ética, era o conhecimento separado da compaixão, era o progresso sem alma. Anos depois, um filme tentou mostrar ao mundo o que realmente aconteceu. Man Behind the Sun, um filme tão perturbador que foi banido em vários países. Não por ser fantasioso, mas por ser demasiado real. Há uma cena que marcou muita gente. Uma criança numa mesa de metal. Médicos à volta. Silêncio clínico. Não há música dramática, não há vilão a rir, não há gritos exagerados de cinema. Há apenas frieza. E é isso o que assusta, porque o terror verdadeiro não grita. Observa, anota, registra. A imagem que fica não é a violência em si, é o contraste. A infância, símbolo de inocência, o médico, símbolo de cura, o laboratório, o símbolo do progresso. Tudo o que deveria proteger a destruir. E aqui começa a pergunta que realmente importa. Como é que pessoas normais fazem isto? Não estamos a falar de criaturas mitológicas, estamos a falar de homens formados, estudados, educados, respeitados. Homens que estudaram anatomia para salvar vidas. O que acontece entre salvar e experimentar? A resposta é mais perturbadora do que qualquer filme de terror. Desumanização. Quando deixas de ver alguém como pessoa e passas a vê-lo como objeto de estudo, o limite desaparece. Não é preciso ódio, não é preciso psicopatia, basta uma narrativa. É pelo bem maior, é pela ciência, é pela nação. E de repente, o impensável torna-se procedimento. Há algo profundamente desconfortável nisto, porque se o mal fosse exclusivo de monstros, estaríamos seguros. Mas não é. O mal nasce quando a empatia é desligada. E isso qualquer sistema pode fazer. Qualquer guerra pode fazer. Qualquer ideologia pode fazer. Talvez o verdadeiro sobrenatural não seja um espírito a mover objetos. Talvez seja esta capacidade humana de desligar a consciência como se fosse um interruptor. Hoje somos pessoas, amanhã números. Hoje temos nome, amanhã somos casos. E quando alguém vira caso, deixa de ser alguém. O mais inquietante é que muitos dos envolvidos nestes crimes nunca foram realmente julgados. Alguns foram protegidos, alguns continuaram carreiras médicas, alguns foram integrados nos sistemas científicos. A história não termina com justiça poética.
termina com silêncio. E o silêncio é sempre cúmplice. Quando vemos um filme como Man Behind the Sun, a tendência é afastar. Dizer isto é extremo. Isto foi noutra época. Isto nunca mais aconteceria. Mas será que a humanidade mudou tanto assim? Hoje temos tecnologia infinitamente mais poderosa. Biotecnologia, inteligência artificial, manipulação genética. O poder aumentou. A ética depende de quem a segura. O terror real não é o que já aconteceu. É perceber que as condições que o permitiram ainda existem. Obediência cega, desumanização do outro, ciência sem responsabilidade, silêncio institucional. O mesmo padrão com nomes diferentes. E talvez seja por isso que esta história encaixa no Sombras do Sobrenatural. Porque o verdadeiro sobrenatural não é algo que desafia as leis da física. É algo que desafia as leis da empatia. Como é possível olhar para alguém vulnerável e não sentir nada? Como é possível observar sofrimento como se fosse apenas dado científico? Isso sim parece impossível e, no entanto, aconteceu. Nós gostamos de imaginar que o horror vem de fora. Um demónio, uma entidade, algo externo. Mas a verdade mais confortável é esta. O horror é humano. E isso significa que ele vive conosco, na nossa capacidade de justificar, na nossa facilidade em obedecer, na nossa tendência em aceitar narrativas convenientes. Não foram demónios, não foram fantasmas, não foi o diabo, foram homens. E talvez o verdadeiro medo seja este. Se colocarmos no contexto certo, quantos de nós teria sido diferentes? Os monstros não vivem debaixo da cama. Eles vivem em sistemas, em estruturas, em ideologias. E às vezes usam bata branca.